Quando você quer dar o seu melhor, você tem que estar 100% entregue para aquela parada. Você tem que se entregar 100% no seu foco, naquilo que você está fazendo, né? Quando você aprende a lidar com o seu corpo, com a sua mente, nos momentos difíceis, nos momentos que você se sente encurralado ali e você sabe o caminho, você dá o seu melhor resultado. Mas para isso você tem que treinar também a sua mente e descansar a sua mente. Não só os atletas, mas todo mundo que é bem sucedido naquilo que faz, sabe lidar isso, entregar o seu melhor o tempo todo. Meu primeiro Jogos Olímpicos foi em Londres, 2012. Eu tinha 21 anos de idade, se eu não me engano. Depois eu fui para o Rio, 2016. Agora eu tô indo para Tóquio esse ano. São sentimentos diferentes ao longo da minha carreira que eu vivi em cada Jogos. No Londres, 2012, era tudo muito novo, né? Eu era um atleta mais jovem, eu estava começando, eu estava naquela expectativa de, cara, como é que é representar o meu país na maior competição do mundo. Já em 2016, eu tive a oportunidade de viver uns Jogos Olímpicos no meu país. Poucos atletas na história do esporte olímpico têm essa oportunidade, né, de participar de uns Jogos Olímpicos no seu país. Então isso foi muito gratificante, a nossa torcida, todo o calor do público. E agora, terceiro Jogos Olímpicos, numa fase totalmente atípica, né? Que a gente vem vivendo, vem presenciando, mas na minha cabeça eu me sinto muito mais maduro, muito mais bem preparado, muito mais tranquilo do que eu vou fazer lá nos Jogos Olímpicos. Então hoje eu me sinto com 30 anos de idade, na minha melhor forma física, na minha melhor forma mental, e conhecendo os Jogos Olímpicos tão bem como eu conheço, eu sinto que eu sei como eu tenho que agir em determinadas fases, no período de treinamento, quando a gente chegar lá na Vila Olímpica, quando começar a competição, se manter tranquilo, até porque vocês viram o meu treino na água é muito forte, a gente está trabalhando muito para dar o nosso melhor lá e representar da melhor maneira o nosso país, o Brasil lá nas piscinas. E assim, é lógico que sempre tem aquela ansiedade, né? De você começa a ver a medalha dos jogos, você começa a ver o palco sendo preparado, né? A piscina olímpica, você começa a ver as seletivas do mundo afora acontecendo, então vai dando aquele friozinho na barriga, aquela vontade gostosa de você querer competir, de você querer participar, de você querer estar lá logo. Mas a gente tem que, como eu falei, com a experiência que eu tenho, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, step by step, a gente construindo o resultado a cada dia. Eu acho que essa é a importância e o cuidado que a gente tem que ter no caminho de uns Jogos Olímpicos. Você tem que ter a tranquilidade de dar o seu melhor todos os dias, você ser o seu melhor para chegar lá e a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente está construindo aqui na piscina. Na Olimpíada do Rio, 2016, eu nadei a semifinal olímpica do lado do Michael Phelps. Eu tava na 2, ele tava na 3. Cara, assim, até o 150 eu passei do lado dele. Ali foi 1,24 alto eu passei. E no último 50 o cara foi embora. Ele é surreal mesmo. E pra mim, cara, foi legal pra caramba, porque eu pude nadar uma Olimpíada, uma semifinal olímpica do lado do, acredito eu, um dos maiores nomes da natação mundial, né? Pra mim é o maior, né? E o melhor de tudo foi que antes da prova, a gente tava atrás do bloco, a arquibancada toda gritava o meu nome. Ali na piscina era 10 mil torcedores para 8 atletas, sendo que todo mundo tava gritando um nome do brasileiro, que era o meu, na semifinal. Então aquilo dava uma energia, e você olhava pro lado, só tinha o maior atleta olímpico da história, maior medalhista de ouro, e você do lado dele, a torcida gritando seu nome, e você, cara, eu vou lá. Uma coisa muito importante que eu gosto de frisar, sempre quando a gente está falando da parte mental de um atleta, você tem que saber se regenerar.
e você tem que saber se regenerar muito bem. Porque quando a gente está lidando com o nosso corpo e a gente está levando o nosso corpo ao esforço máximo todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tem uma hora que a cabeça quebra, que o corpo quebra, então você tem que saber recarregar as energias, né? Por isso também que eu gosto de frisar bastante a importância do descanso. O que acontece quando você tá cansado? Você começa a errar. Mas por que você começa a errar? Porque você começa a pensar no seu cansaço, então você deixa de pensar naquilo que você tem que fazer e você foca no cansaço. Você fala, caraca, eu tô cansado, minha perna já tá gangrenando aqui, meu braço já tá inchado, travado, não tô conseguindo girar, o ar não tá entrando, ai meu Deus, eu não tô conseguindo fazer o tempo, aí você já fica estressado porque você não tá fazendo as metas que são estipuladas para você naquele dia e aí acaba que a série não sai como você deveria fazer. Agora, quando você tem o foco, você para de pensar no que está acontecendo com você e você passa a pensar no que você tem que fazer. Cara, eu tenho que levantar meu quadril, a minha braçada tá abrindo, eu tenho que fechar, o meu glide depois da virada tá muito curto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a minha cabeça tá afundando, eu tô variando bastante o quadril. Então você começa a pensar no que você tem que fazer e o como você tem que fazer. E para de pensar naquelas coisas negativas que te levam para baixo. Semana, como vocês viram, meio que robótica. Eu acordo, eu tomo café, eu vou treinar, eu volto, vou pra físio, eu volto, almoço, durmo, acordo, lancho, vou pro treino, volto do treino, descanso. Então é tudo isso de segunda a sábado. Então a gente tem que ter um controle emocional muito forte, tem que ter um controle psicológico muito bom, de você ter uma rotina, de você saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer para a sua mente, para o seu corpo, para você estar 100%. Então essa é a minha rotina mega turbulenta e os tempinhos que eu tenho de sobra eu tento aproveitar o meu filhote, a minha esposa, a minha família para curtir também. Me senti um pouco ser humano, né? O Theo nasceu no ano passado, né? Mas ele foi muito planejado, até porque a gente tinha o planejamento dele nascer depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então isso é uma coisa bem legal que eu gosto de falar. Ele era para nascer depois dos Jogos de Tóquio, e aí os Jogos de Tóquio veio para esse ano e agora ele vai poder assistir o pai dele. É lógico que ele ainda não entende, né, muito bem, mas quando ele ficar maior a gente vai falar, você pôde assistir o papai nos Jogos Olímpicos, disputando uma medalha, se Deus quiser, conquistando uma medalha olímpica. Então hoje eu me sinto realizado desde que ele nasceu, né? Porque é tudo, eu acho que tudo que a gente faz é para dar o melhor pro nosso filho, ainda mais poder dar o orgulho, né? De quando ele crescer falar, cara, meu pai foi um mega atleta olímpico, medalhista, então isso é muito gratificante para mim. Então eu tento sempre ser o meu melhor e a gente sempre pensa, cara, a gente sabe que quando a gente dá o nosso melhor e a gente tem alguém esperando a gente em casa, né? Sempre quando eu chego do treino, ele tá aqui brincando com a minha esposa, ele vem engatinhando, correndo assim pra ver quem chegou, e quando ele vê que sou eu, já dá um sorrisão. Então a coisa mais gostosa é quando a gente volta pra casa e a gente tem o abraço dele, o calorzinho do meu filhote. Depois que você é pai ou mãe, né, você descobre o que realmente é o amor, o significado de você dar a sua vida por aquele ser humano.
cara, você trabalha 4 anos para dar o seu melhor naquela competição. Então, por mais que seja a vida do esportista um pouquinho injusta, porque às vezes chega num dia você pode não estar bem, então você trabalha 4 anos para um momento da sua vida. Mas é aquilo, você, antes de comprar esse sonho, você sabe quais são as regras do jogo. Então você fala assim, eu vou trabalhar e vou ser determinado, vou ter foco para chegar lá no dia e fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Então eu acho que, sendo meu terceiro Jogos Olímpicos e entendendo que, cara, Jogos Olímpicos é quem bate na frente na final. Só que para estar numa final, você tem que passar por uma seletiva no seu país, você tem que passar pela eliminatória, pela semifinal, para então disputar uma final e disputar uma medalha. Então são passos ali que você tem que ir construindo ao longo de toda essa temporada até os Jogos Olímpicos, que você tem que fazer com muita cautela, com muito conhecimento do que você está fazendo naquele momento. Eu me sinto muito confortável e confiante para falar que o meu objetivo é apresentar o meu melhor tempo lá no dia da minha prova. Eu nado no dia 27 de julho, então eu tô assim confiante de que eu tenho capacidade de fazer uma final olímpica, e na final olímpica tudo pode acontecer. É lógico que a gente vai em busca da medalha e a gente trabalha para isso, pensando nisso todos os dias.